since the time of the founding of the Theosophical Society, Desde a fundação da Sociedade Teosófica, there have been great changes in the world around us. houve muitas modificações no mundo à nossa volta. Sometimes I just think about my own daughter, who is 23 years old now. Às vezes eu penso acerca da minha filha, que tem 23 anos hoje, And during her lifetime, the world she has been living in is so different in so many ways than the world I grew up in. e eu vejo como o mundo que ela vive hoje é tão diferente do mundo que eu cresci. One thing, there used to be this historic object in the world. Uma das coisas, havia este objetivo histórico no mundo. It was round, it had a hole in the middle, and if you put it onto a machine, it would play music. Ah, não, tá falando de disco. Então, tinha aquele bolachão, né, que você colocava e tocava música. Hã? Long player. I have 400 or 500 of these in my basement. Eu tenho 400 ou 500 discos desse na minha casa, no sótão da minha casa. My daughter or anyone who is her age has never had the experience of hearing music from or using one of these record albums. Então a minha filha e qualquer um da sua geração nunca teve a oportunidade de escutar música nesses long plays. The music that many people listen to, young people, they are hearing sounds that have never before been produced in nature, electronic sounds. Por exemplo, a música que a minha filha ouve hoje, eles escutam sons eletrônicos que nunca foram produzidos na natureza. So their minds are being tuned and influenced by forces that were never before available in the world. Então a mente deles está sendo influenciada por forças que absolutamente não estavam disponíveis antes. And then we don't even have to talk about the different screens from computer, from hand phone. All of these things and the communication that's possible has changed. E sem falar nas telas de computador, no smartphone, né, as telas dos telefones, tudo isso mudou. So of course, as with anything, it provides great problems in the world, but it also provides enormous opportunities. Como qualquer coisa que surge, cria vários problemas, mas também traz muitas oportunidades. There's an expression that was said by Sophocles, wise Greek philosopher. Há uma expressão que foi dita por Sófocles, um sábio grego. He said that there is nothing great that comes into the world. Ele disse que nada tão grande vem ao mundo without a curse. Sem um feitiço, sem uma praga, uma maldição, isso. Greatness, where there is great light, there is necessarily strong shadow. Quando há grande luz, necessariamente há uma grande sombra junto. So, this is something that the type of light and the type of shadow has been shifting in recent years. Então isso é uma coisa que vem se modificando, o tipo de luz e o tipo de sombra nos últimos anos. But the main difference has been that the world has gotten much closer. E a grande diferença é que o mundo como que se aproximou, coisa da globalização. And we are aware of it now. E nós temos consciência dessas coisas que estão acontecendo. So, if something happens in a small country on the other side of the world, se alguma coisa acontece num país lá distante, no outro lado do mundo, it can cause the oil prices in Brazil, the United States, to go up. Pode causar um aumento no preço do petróleo, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. If somebody sneezes on a plane in Singapore, se alguém espirra dentro de um avião na Singapura,
An epidemic of disease gets carried to Toronto. Uma doença epidêmica é levada para Toronto. So these are the conditions. The change is that things have become more immediate. Então, na verdade, a mudança das coisas se tornou mais imediata. And these are all things that affect the world that we live in, our outer world. E isso são coisas que afetam o mundo externo no qual nós vivemos. As far as the inner world, Mas no que diz respeito ao mundo interno, the challenges are exactly the same. os desafios são os mesmos. The sense of separateness, O sentido de separatividade, the conviction that somehow we are apart from one another has been and still is. essa convicção de que, de alguma maneira, nós somos separados uns dos outros, isso sempre existiu e ainda existe. I think I mentioned the other day that in 2008, for the first time, the world became predominantly urban. Aí eu citei isso outro dia, que em 2008 o mundo se tornou predominantemente urbano, ou seja, mais gente nas cidades do que no campo. In our lifetime, a city such as Sao Paulo would have been, with 18 million people, would be unimaginable. Na minha época, uma cidade como São Paulo, com 18 milhões de habitantes, seria uma coisa impensável. But this is the trend that is spreading through the world. It's accelerating, this concentration of people together. E esse rumo que está sendo dado ao mundo, ele está se acelerando cada vez mais, a concentração das pessoas juntas. And one of the strange things about this process, E uma coisa engraçada a respeito desse processo, ou estranha, where there are so many people so close together, nos lugares onde há tanta gente, tão perto, tão junto, it would seem to be the ideal condition for the coming together of community and brotherhood. Isso pareceria ser a comunidade ideal para uma vida comunitária, para uma vida fraterna. And what we find is the exact opposite. E o que nós encontramos é exatamente o oposto. That there is a growing sense of isolation, De que há crescente senso de isolamento. in the middle of millions of fellow souls, people feel profoundly alone. No meio de 1 milhão de pessoas, as pessoas se sentem completamente sós. And really, loneliness is something that is epidemic. E essa solidão é uma coisa que contagia, epidemia. Sim. So these are the conditions inside. Então essas são as condições internas. So yes, we must always pay attention to how we are directing ourselves in the outside directions. Claro, nós sempre temos que prestar muita atenção em como estamos nos comportando nas várias situações externas. But only to accomplish certain inner effects. Mas isso só se dá para que nós possamos realizar alguns efeitos internos. All of us here have been born and we will die long before there is a realization of a universal brotherhood. Nós nascemos e vamos morrer bem antes de que o ideal da fraternidade universal seja realizado de forma completa. There's a poem it's in English. So again, I love poetry, but English to Portuguese does not always work. Tem um poema em inglês, na verdade, na hora da tradução a coisa não funciona tão bem. But the idea you will understand for sure. Mas a ideia vocês compreenderão, com The certeza. poem says that our reach must be beyond our grasp. Que aquilo que nós desejamos alcançar precisa ser mais longe do que aquilo que nós realmente podemos pegar.
Or what is heaven for? Ou então, para que serviria o céu? We must always reach beyond what it's possible for us to attain. Always we must. Então, nós precisamos sempre ter uma meta mais distante do que aquilo que nós podemos conseguir. And the idea is that in this effort, that we will necessarily fail. Então, nesse esforço, nós vamos necessariamente falhar. But we will draw to us those forces that speak in terms of, if you take one step toward me, I take 2 steps to you. Mas nesse esforço nós atraímos aquelas forças que nos ajudam, aquelas forças que, se nós damos um passo em direção a elas, elas dão 2 em direção a nós. This is something that was profoundly realized by our founders. E esse fato foi identificado de uma forma muito clara por nossos fundadores. So when we think about changing things to suit the times, we must always remember that the times are always changing. Se nós pensamos em mudar alguma coisa para nos adequar à época que estamos vivendo, nós não devemos esquecer de que a época que nós estamos vivendo está sempre se modificando. So our focus always is on that which is eternal. Então o nosso foco tem que ser sempre naquilo que é eterno. Okay. Obrigado por the question. Okay. Let's begin. Should we begin? Okay, let's begin. All right, so today, of the 3 objects, we're going to talk now about the 3rd object. Então hoje, dos 3 objetivos, vamos falar sobre o terceiro. That 3rd object, as you are aware, então o terceiro objetivo, como vocês sabem, is to investigate the unexplained laws in nature and the powers latent in the human being. É o de investigar as leis ocultas da natureza e os poderes latentes do homem. So this is one of those objects that has been frequently interpreted in different ways. E esse objetivo foi interpretado frequentemente de maneiras muito diferentes. Very often the thought is that this relates to psychic powers. É muito frequente a interpretação de que esse objetivo se relaciona com poderes psíquicos. Which it does, but it relates to more than that as well. Na verdade, sim, mas se relaciona com muito mais do que isso. The interesting part about the founding of the Theosophical movement Uma coisa bem interessante a respeito da fundação do movimento teosófico is that really the founding of the Theosophical Society was directly connected to psychic phenomena. é que a fundação da Sociedade Teosófica foi diretamente ligada aos fenômenos psíquicos. Not merely the connection with the spiritualist movement, Não apenas a conexão com os espíritas, but the actual occasion for the founding of the society. mas o momento preciso da fundação da Sociedade Teosófica. Probably you know that H.P. Blavatsky came to America Provavelmente vocês sabem que a Blavatsky foi para os Estados Unidos. She was given the instructions that this was what she needed to do, that this would be the time and the place for the beginning of this new movement. Ela recebeu as instruções e que ela devia ir e que essa era a época para se começar o novo movimento. And when she came to America, she wrote that she felt like a Muslim going to Mecca. E ela escreveu, quando ela chegou nos Estados Unidos, que ela se sentiu como uma muçulmana indo para Meca. Not because of anything specific to American democracy, but because America was the hot point for spiritualism. Not because of what? I forgot.
Not because of American democracy or Ah, politics. ok. Não por causa da democracia americana ou da política, mas porque naquele momento a América, os Estados Unidos era o lugar onde o espiritismo estava mais desenvolvido. It's very hard for us to imagine the scope of this phenomena in the late 1800s. É muito difícil para nós imaginar qual era o objetivo desse fenômeno no fim do século XIX. Não, no fim do século XVIII. Beginning in around 1850, there were these people who were appearing, who were communicating with the dead, is what they said. Então, lá para 1850, tinham essas pessoas que estavam se comunicando com os mortos. Isso era o que eles diziam. And it was not just communication, but there were other very dramatic phenomena that would occur around this. E não era só apenas a comunicação, mas havia alguns fenômenos bem dramáticos que ocorriam em volta desse tema. During these seances, people would rise off the ground, objects would rise off the ground. Então, durante essas sessões espíritas, as pessoas levitavam, os objetos subiam. Sounds would come from out of nowhere. Sons apareciam e ninguém sabia de onde. Objects would be materialized. Objetos eram materializados. It was very, very strong phenomena that were being exhibited. Então, muitos fenômenos eram exibidos, eram mostrados na época. And the process was so dramatic that it was being covered by every major newspaper in the United States. E na verdade, a coisa chamava tanta atenção que todo jornal importante cobria esses fatos. I mean, if you can imagine it, if you pick up the biggest paper in Sao Paulo and every day there are stories about spirits and materializations. This was what was happening in the United States. Se nós pegarmos o maior jornal de São Paulo e todos os dias tem várias histórias a respeito dos espíritos, das materializações, isso era o que estava acontecendo na época. So, this was why H.P. Blavatsky felt she was coming to Mecca. Então, por isso Blavatsky sentia que ela estava indo para Meca. Because she understood spiritualism, she also understood the attention from the public that it was attracting. Ela não só compreendia o espiritismo, como ela percebia a atração que o público estava tendo por esse tipo de coisa. And the intent was that this movement, where there was some real phenomena, e, na verdade, a intenção era que nesse movimento, onde haviam fenômenos reais, but which had a very poor understanding of the reasons why these phenomena occur. Mas também a compreensão de por que esses fenômenos estavam ocorrendo ou o que tinha por trás era muito pequena. That this current of popular interest could be turned toward the ageless wisdom which could in fact explain these phenomena. Então, ela imaginou que esse interesse podia ser voltado, podia sofrer uma pequena mudança em que as pessoas passassem a se interessar nas causas e por que esses fenômenos, como isso acontecia. So, H.P. Blavatsky went to this little farm in New Hampshire or Vermont? Vermont. Então, Blavatsky foi para essa fazenda em Vermont. And there she met Colonel Olcott, who was there as a journalist. E lá ela encontrou o Coronel Olcott, que estava ali como jornalista. And Colonel Olcott was a very funny man. E o Coronel Olcott era um homem bem curioso. He was an investigator, a very high-level investigator. Ele era um pesquisador de altíssimo nível. During the American Civil War, he became a colonel during the American Civil War. Na verdade, ele se tornou coronel durante a Guerra Civil nos Estados Unidos. Because he did investigations of corruption in very high places
during the military effort of the Civil War. Então ele fez investigações em lugares que não eram aparentes de corrupção dentro do exército durante a Guerra Civil. And in spite of constant threats to his life, he persisted. E apesar de muitas ameaças à sua vida pessoal, ele continuou na investigação. In identifying these criminals and also making sure that these very rich business people went to prison. Então ele continuou a investigar esses crimes de corrupção e se assegurou que pessoas muito ricas fossem presas por corrupção. So for his mind, when these spiritualist phenomena started to appear, então, para sua mente, quando esses fenômenos espíritas começaram a aparecer, it was something that he felt there was something real, but he wanted to investigate. Ele achava que tinha alguma coisa real, mas ele queria investigar. So for the people who were the mediums, he was really a pest. Então, para os médiuns, ele era uma peste. He set up equipment to make sure that there was nothing happening that was fraud. Então ele colocou equipamentos para se assegurar de que nada que estava acontecendo era fraude. He had other observers to make sure that nothing was coming in from the walls or from the ceilings. Então ele tinha outros observadores para se assegurar que nada estava vindo de trás da parede ou do teto. Because even though he believed that there was something real, he was not one to be easily fooled. Então, apesar dele achar que aquilo ali era real, ele não era uma pessoa que se enganava facilmente. So he found himself at this same seance that he had been writing articles for New York's biggest newspaper. Então, ele estava na sessão espírita e ele vinha escrevendo artigos para os jornais em Nova York. And that was where he and H.P. Blavatsky met, and immediately a friendship was formed that went from there. E foi ali onde ele encontrou Blavatsky e uma amizade imediata se estabeleceu e que durou daí para frente. So the actual occasion for the formation of the Theosophical Society Então, a situação específica da formação da Sociedade Teosófica came about after their return to New York City. Aconteceu depois que eles voltaram para a cidade de Nova York. Many people would come to where Olcott and Blavatsky lived mainly to meet with Blavatsky. Muitas pessoas vinham visitar Blavatsky, onde ela morava, Because she was in the habit of not just speaking about profound occult things, but also producing phenomena regularly. Ela tinha o hábito de não só falar sobre coisas profundas, mas também de produzir fenômenos. She could make noises happen in the table. Ela podia fazer com que barulhos aparecessem na mesa. On one occasion, somebody who doubted that thought there was some sort of trick. Instead, she made the noises happen in his glasses. Quando uma pessoa duvidou se não havia um truque, se alguém não estava fazendo barulho, então ela fez que o barulho aparecesse no óculos da pessoa. She would make things material. She would do all kinds of things. Então ela materializava coisas, ela fazia muitos tipos de coisa. But around her, a whole group of people gathered who were interested in these subjects. Então, mas em volta dela, muita gente se reunia interessada nessas coisas. And one of them was a gentleman who had a great deal of knowledge about Egyptian magic. E um deles foi um sujeito que tinha um grande conhecimento a respeito da mitologia egípcia. And he gave a wonderful lecture about this magical practices in Egypt. E ele fez uma palestra excelente a respeito das práticas mágicas no Egito. And during that talk, the people who were in the audience, Olcott and others, asked him if he could say more about it. E durante a palestra, então Olcott e outros pediram para ele falar mais a respeito. And so he said yes, that actually his knowledge was such that he could give a lecture that would actually show and teach how to control the spirits.
Então, na verdade, como pediram a ele para ele falar um pouco mais, ele disse que ele poderia dar uma palestra onde ele poderia mostrar como controlar os espíritos e etc. Eu podia ensinar esse tipo de coisa. So it was in response to this conversation that at one point somebody said, we should form a society to investigate these sorts of things. Então, em resposta a esse tipo de desafio, alguém disse, vamos formar uma sociedade para investigar esse tipo de coisa. So this was really the point at which the idea for the Theosophical Society first surfaced and first took form. Então, foi nesse momento que a ideia da Sociedade Teosófica veio à superfície e criou forma. So, in a sense, the founding of this organization is strongly rooted to this third object of the Theosophical Society. Então, de certa maneira, a fundação da Sociedade Teosófica, ela está profundamente vinculada ao terceiro objetivo. This idea that came through this object of the society Essa ideia que surgiu a partir do terceiro objetivo da sociedade is one that has become very strong in the world today and is being promoted in many directions by many other organizations. é uma ideia que se tornou conhecida e que está sendo promovida no mundo de hoje por muitas outras organizações. In the United States, the movement associated with this is called the Human Potentials Movement. E nos Estados Unidos, o movimento associado a essas organizações se chama Movimento de Desenvolvimento do Potencial Humano. So it has the idea that within us all there are various sorts of powers which we are largely unaware of. E a ideia é que dentro de nós há vários tipos de poder que nós estamos bem inconscientes deles. So of course the immediate focus tends to go toward psychic powers. Claro, a primeira impressão vai em direção aos poderes psíquicos. And I can recall recently, I think it was in Brasilia, we had question and answers. Eu lembro agora, acho que foi em Brasília, tivemos uma sessão de perguntas e respostas. And somebody made the point that why is it that we do not do more to cultivate telepathy and other such powers? Então alguém perguntou por que hoje em dia não se faz mais para cultivar a telepatia e poderes como esses? With the clear idea that somehow or another the cultivation of these psychic abilities, to this questioner's mind, was an advancement, a sense of progress. Então, nesse raciocínio que foi feito pela pessoa que perguntou, a ideia era que ao cultivar esse tipo de habilidades, isso seria um avanço espiritual. But I can recall in responding to the question, então me lembro que respondendo à pergunta, making the point that cats and dogs have telepathy. Então eu me lembrei que os gatos e os cachorros têm telepatia. Cats and dogs have psychic vision where they are constantly seeing things that we do not see. Então os gatos e os cachorros estão constantemente vendo coisas que nós não vemos. So perhaps the presence of psychic abilities, talvez a presença de habilidades psíquicas, unless you feel that a cat is more advanced than a human, a não ser que você ache que o gato é mais avançado que o ser humano, perhaps psychic abilities are not an indication of development. Então, nesse sentido, essas habilidades psíquicas não são uma indicação de desenvolvimento espiritual. It's an interesting story. Jeffrey Hodgson. Há uma interessante história de Jeffrey Hodgson. You all are familiar with Jeffrey Hodgson. He wrote many books. Vocês todos já ouviram falar de Jeffrey Hodgson, ele escreveu muitos livros. And a lot of what he wrote had to do with his own clairvoyance. E muito do que ele escreveu estava relacionado à sua própria clarividência. But he was a person who was not born clairvoyant. Mas ele não nasceu clarividente. Some people are. The gentleman who was my teacher, the old man, was born with this sort of vision.
aquele senhor que eu falei para vocês, que foi o meu professor, ele nasceu clarividente. Dora Kuntz was one of those people too. Dora Kuntz também nasceu clarividente. But Jeffrey Hudson's clairvoyance awakened later in life. Mas a clarividência de Geoffrey Hodgson, ela surgiu já mais tarde na vida. And the way it happened for him was he was at home one evening. E a maneira com que isso aconteceu foi, ele estava em casa uma noite. And his little dog was in the other room and it just kept barking. Então o seu cachorro estava no outro quarto e ficou latindo. Nothing was there, but he got up to see what the dog was barking at. Mas não tinha nada, então ele foi ver por que o cachorro estava latindo. And he came and he saw that, looked at the dog, and then he looked where the dog was looking. Então ele olhou para o cachorro, olhou para onde o cachorro estava olhando. At first glance, nothing was there. E num primeiro momento nada estava lá. But then he saw the outlines and then the full formation of one of these little beings, one of these little fairy. Então ele começou a prestar mais atenção e ele foi vendo a formação de um desses seres, como nós chamamos de fadinha. And this was the first time that his seeing awakened. Isso foi a primeira vez que a sua visão despertou. So it was through the vision of his dog that his vision expanded. Então foi através da visão do seu cachorro que a sua visão se expandiu. His dog was his teacher. Então o seu cachorro foi o seu professor.